Brasil. Eu pediria que nós nos permanecêssemos de pé para observar da Vale em Brumadinho. Muito obrigado. Eu convido o desembargador Zé Altivo Brandão Teixeira para tomar lugar aqui à frente, por favor. Salva de palmas para ele. Sem memória não existimos, sem responsabilidade talvez não mereçamos existir. José Saramago. Boa noite, meus queridos colegas, amigos, autoridades presentes. Cumprimento a advocacia divinopolitana, a presença da minha querida doutora Andréia Costa Borges, demais componentes da mesa. Cumprimento toda a advocacia mineira, na presença do doutor Raimundinho. É uma honra ter Vossa Excelência aqui conosco, doutor. Nesse momento, eu cumprimento e abraço os membros da nossa diretoria, do conselho, que junto a mim e ao doutor Manuel estão sendo empossados, dizendo que a nossa responsabilidade ela é gigantesca, mas eu tenho convicção de que empenhados iremos conseguir conduzir essa administração 2019-2021 com empenho e plena harmonia. Eu peço venhas aqui para dirigir a minha família, especialmente os meus pais que estão ali, a minha filha que está presente, né? E agradecer, no primeiro, a Deus que me proporcionou nascer num lar bem estruturado, numa família com presenças femininas fortes, né, da qual eu herdei parte da minha força, e o respeito, a dignidade, a honestidade sempre foram as noções básicas de direitos e deveres que eu espelhei nos meus pais. Aos nossos colaboradores e apoiadores da campanha, aqui eu quero desejar um abraço muito grande e emocionado, principalmente a jovem advocacia, que eu peço venhas aqui para citar o nome do Dr. Matheus Oliveira Moreira, que foi um dos primeiros que foi ao meu escritório me fazer o convite para integrar a então chapa Renovação. Ele não estava só, estava com hoje a nossa conselheira, a doutora Valquíria Santana, e depois deles vieram alguns outros. E aí vocês podem me perguntar, poxa doutora, você teve que pensar tanto assim para resolver ser candidata? E realmente eu tive que pensar sim, porque a nossa responsabilidade é muito grande. A representatividade que cabe a mim, e agora também ao Dr. Manuel, ela será espelhada no que nós fizermos de melhor para a classe. Ideias temos muito, projetos temos bastantes, planos, então nem se fala. E nós queremos sim que esse triênio 2019-2021 seja um marco para toda a advocacia divinopolitana. Eu pensei aqui, fiquei dividida entre um discurso e a leitura, e lembrei do Dr. Raimundinho, do discurso Menissaia, né, doutor? Ele é muito melhor. Então, eu preferi falar com o coração e dizer que o nosso enfoque é respeito e responsabilidade. E é assim que nós estamos assumindo a direção da 48ª subseção. E eu assumo com orgulho, sem vaidade,
assim como eu tenho certeza que o doutor Manuel também assume com essa mesma honra e com a responsabilidade de representarmos. E como eu disse no princípio, as palavras de José Saramago, não mereceríamos estar aqui se não fosse por isso. Essa responsabilidade, ela vem, a palavra vem do latim responder. E essas respostas que eu acredito e que a gente quer dar à advocacia e também à sociedade, são respostas para as demandas representativas, visando o respeito, o fortalecimento e ao engrandecimento da advocacia e, em consequência, do Poder Judiciário, porque o artigo 133 da Constituição Federal reconhece que o exercício da advocacia ele é fundamental para a prestação jurisdicional e, assim, o advogado é indispensável à administração da justiça. Aceitei o desafio, quando eu comecei a contar, aceitei o desafio ao lado dos nossos valorosos pares e pretendo responder com lealdade, dedicação e compromisso de bem servir aos nobres propósitos de nossa entidade. Presidência dos trabalhos para o presidente Manuel. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo doutor Marcelo, com demais componentes da mesa, doutora Andréia, nesse momento tem mais autoridades presentes, a minha, como diz o doutor Raimundo, a minha co-presidente, porque aqui não tem vice-presidente, tem co-presidente. É um prazer imenso receber todos aqui, e esse momento só reflete a importância da OAB. Aqui há autoridades civis, autoridades militares, autoridades que vêm de Belo Horizonte, familiares, e é exatamente isso que a OAB representa. A OAB é uma das instituições mais importantes do Brasil e nunca se curvou quando o Brasil precisou dela. E já queria aqui aproveitar e fazer uma homenagem singela, mas do fundo do meu coração. Eu gostaria que se levantasse e fizesse assim com a mão, que são as pessoas que propiciaram essa solenidade para nós, que são membros da nossa comissão de eventos. Primeiro, o senhor Victor Azevedo, advogado, jovem advogado brilhante. Depois, a doutora Larissa Lima, que está ali, jovem advogado. Doutor Helder Freitas, está ali, jovem advogado. E por fim, a doutora Raíssa Rodrigues. De qualquer sorte, essa é a cara da OAB, indivíduos. É uma OAB que fez uma chapa, construiu uma chapa de jovens, uma chapa de jovens vencedores, jovens lutadores. E eu até estava elaborando um discurso pequeno, que a Raíssa falou comigo: Manuel, você fala demais, o seu discurso tem que ser pequeno. E eu até comecei a elaborar o discurso, mas eu cheguei à conclusão que se eu tivesse elaborado um discurso, não seria eu. Seria uma coisa que não é uma coisa artificial. E aí, nessa madrugada, que para alguns acham que isso é um benefício, outros acham que é um azar, eu durmo um pouco. Nessa madrugada, fui buscar um livrinho para incentivar meu discurso, e fui lá e de repente me deparei com um livreto do Padre Vieira, que são os sermões do Padre Vieira. E lá eu encontrei um sermão que eu adoro, que se chama Sermão dos Peixes. Sermão de Santo Antônio, o Sermão dos Peixes. E ele começa dizendo o seguinte, alguma coisa parecida com isso, dizendo que vós sois o sal da terra, e quando o sal para de salgar, tem alguma coisa errada, ou a terra não quer ser salgada, ou o sal perdeu a sua razão de ser. E logo depois, começando a fazer a leitura, eu fui lá, e não sei porquê, fui em Mateus 5, 3 e 6, eu sei que o doutor Raimundinho vai à missa todo dia, então se eu estiver errado, o senhor me corrige. E lá, no Sermão da Montanha, está escrito assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa
E aí, por que falar disso no momento de posse da 48ª sessão da OAB? Exatamente porque nós, advogados, e aqui não vai nenhum demérito, nenhum outro tipo de profissão, muito pelo contrário, nós, advogados, somos aqueles conclamados para quê? Para fazer a justiça se operar. E é por isso que eu gosto tanto de falar para os jovens advogados, porque eles devem levantar daqui hoje e saber que exercem função essencial à administração da justiça. Todos nós, eu estava conversando com o doutor Zé Antônio ali fora, fazemos parte de uma grande engrenagem. E quando a nossa engrenagem não está funcionando, é feito sal que não salga. Nós temos que começar a pensar o que aconteceu. Ou é porque a terra não quer receber o sal, ou é porque o sal perdeu a sua característica, ou é porque aqueles que jogam sal, que colocam sal, pensam mais em si do que no sal. E aí eu fiquei pensando, bom, mas tudo bem, mas como que eu vou mencionar isso lá na posse, etc. Eu fiquei pensando da vida do advogado. O advogado é figura e função essencial à administração da justiça, como a co-presidente disse. Mas aí eu me deparo com a seguinte realidade: nós somos uma função essencial à administração da justiça que não temos poder. O nosso poder está na palavra, tão somente na palavra. O nosso poder está no argumento, na boa argumentação, na boa colocação das palavras. E para que alguém seja tocado pelo nosso poder, que é a palavra, ele tem que estar disposto a ouvir. E se ele estiver disposto a ouvir, com certeza o nosso sal salgará. E é por isso que nós temos que zelar, tanto como advogados, pelas nossas prerrogativas. Que as nossas prerrogativas são exatamente o instrumento que nós temos, o único instrumento que temos para fazer o nosso sal salgar. Não há nada que possamos fazer. E aí eu me deparei e fui pegar um outro livreto, e aí eu tenho que me render aqui. Cadê o Leandro? O Leandro fez uma gentileza para mim hoje, e eu procurei a oração aos moços lá do Rui Barbosa, e eu não achava, e eu liguei para o Leandro e falei: Leandro, eu estou precisando demais desse livrinho, porque eu preciso de achar uma questão que está nesse livrinho, quando ele fala da advocacia, e etc. E o Leandro conseguiu para mim um sebo, esse livrinho. E esse livrinho fininho, é um livrinho que custou, acho que R$10, mas eu não vou te indenizar por isso, depois eu... Bom, mas é um livrinho grande, é um livro grande, e nos ensina o que é advogar. É a lição para os jovens advogados. O que nós temos que fazer? Nós não podemos nos valer da violência, nós não podemos nos valer da verborragia, nós temos que nos valer da legalidade e da liberdade. Só há essa saída: legalidade e liberdade. E é por isso que nossa profissão é tão nobre, e é por isso que hoje a OAB de Divinópolis, a OAB de Minas Gerais se sente tão lisonjeada por receber pessoas tão ilustres, que estão prestigiando a ordem. Essa solenidade não é do Manuel, essa solenidade não é da Ellen, não é dos conselheiros, não é de ninguém que está aqui. Essa solenidade é uma homenagem para a ordem dos advogados do Brasil. E aqui eu rendo minha homenagem também à gestão passada, porque toda pessoa que se dedicou à OAB, ela já merece a nossa deferência. A OAB, se dedicar à OAB, é como diz o Dr. Raimundo, é servir a ordem e não se servir dela. Então aqui também, com a presença da gestão anterior, isso demonstra o quê? Que a ordem está sempre junta, que a ordem nunca tem solução de continuidade. Nós temos sempre juntos, um passa para o outro, um conversa com o outro, porque afinal de contas nós somos todos advogados, somos todos irmãos. E com essas palavras, para a Larissa não ficar olhando para mim com a carinha de Manel, está na hora, eu já vou terminar e digo para vocês: a nossa gestão é uma gestão que está abrigando a todos, recebe todos de portas abertas, é uma gestão que adora o jovem advogado, que entende que o jovem advogado é essencial para a continuidade da advocacia forte, porque eu passarei, a Ellen passará, Raimundinho passará, nós passaremos. E é preciso que a jovem advocacia chegue e forme jovens lideranças e novas lideranças. Só com essas palavras eu me despeço a todos e agradeço a presença de cada um, agradeço a presença da minha esposa, da minha mãe,
da minha sogra, do meu tio, do meu primo, do meu outro primo, da minha irmã. Então, muito obrigado a todos e sigamos em frente. Obrigado. Se eu me chamasse Raimundo, seria rima, não seria solução. Pois é, Drummond, mas eu me chamo Raimundo. Logo eu sou rima, não sou solução. Onde está a solução? Presidente Manuel José Brandão Teixeira Júnior, co-presidente Ellen Ariadne Mendes Lima, nas pessoas de Vossas Excelências, eu cumprimento todos os empossados nesta bela noite aqui em Divinópolis. Quero cumprimentar a doutora Andréa Costa Borges, dizer que Vossa Excelência, a sua diretoria, assentaram tijolos nesta obra magnânima chamada Ordem dos Advogados do Brasil, e todos os advogados agradecemos. Eu agradeço a presença dos nossos diretores, conselheiros, integrantes da magistratura, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, da Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim, todas as autoridades já aqui anunciadas, cuja presença nós de coração agradecemos. Vocês fazem a beleza desta festa. Uma palavra de reflexão a respeito da advocacia. Nós estamos numa festa da Ordem dos Advogados do Brasil e a mim me preocupa a situação que vive a advocacia no país. Nós já somos mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Em Minas Gerais, são mais de 110 mil advogados. Em Minas Gerais, há 260 faculdades de direito. O número daqueles que ingressam na Ordem dos Advogados do Brasil é cada vez mais crescente. Nós estamos na presidência da Ordem há menos de um mês, já entregamos 300 carteiras. Esta é uma realidade. Cresce cada vez mais de forma assustadora o número daqueles que ingressam no mercado de trabalho. E há quem advogue tese de fim do exame de ordem. E de outro lado, estão tirando os advogados dos processos. A obrigatoriedade dos advogados do processo, a indispensabilidade dos advogados da administração da justiça, como está escrito na Constituição. Ainda se permite a participação da própria parte na Justiça do Trabalho, nos juizados especiais, por causa de um determinado valor, federal, estaduais. Outro dia ladearam o fim da Justiça do Trabalho. Sejusc, permitindo processos sem advogados, entregando o jurisdicionado à própria sorte. Esta que é a realidade. Aquele que não tem a técnica necessária para se defender, entregue à própria sorte. Então, este é o paradoxo que me preocupa. Vamos encher o mercado de advogados e vamos tirar dos serviços de advogados. Há até perspectivas negativas de que em 2035 a advocacia estará sepulta. Então, esta é a consciência que eu quero passar para os dirigentes dessa subseção e todos os meus diletos presidentes subseccionais que estão aqui de Nova Serrana, Santo Antônio do Monte, Itaúna, Pará de Minas e outros já mencionados. Nós temos que ter esta consciência e passar esta consciência para a nossa classe. Vejam, a nossa classe está empobrecida, reclamando do pagamento de uma anuidade inferior a um salário mínimo, 70 e poucos reais por mês, porque a nossa classe está empobrecida. Então nós temos que lutar contra o empobrecimento da classe. Nós temos aqui ilustres representantes da OAB Jovem, que eu tenho orgulho de dizer que foi uma comissão que eu criei nas minhas administrações pretéritas, e que hoje são uma realidade neste país todo. Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves foi o primeiro presidente da OAB Jovem de Minas, hoje, até o dia 31, é o vice-presidente da OAB Nacional e será o presidente da nossa Caixa de Assistência. Então nós temos que ter uma preocupação com o jovem advogado. O jovem advogado está vivendo de fazer diligências, às vezes recebendo remuneração aviltada nos grandes escritórios de advocacia, lutando por um piso salarial muito justo e pelo qual nós vamos lutar, mas com receio de que, estabelecido este piso, os grandes escritórios substituam os advogados jovens por robôs, como já está acontecendo. Esta é uma realidade que nos preocupa a todos. Temos que ter esta consciência. As pessoas têm parabenizado a gente por termos assumido a presidência da Ordem. Eu não me candidatei à presidência da Ordem pela 5ª vez para colocar o meu retrato na parede, porque na parede já está 4 vezes. Foi para assumir uma grave responsabilidade de tentar colocar a ordem nos trilhos.
Ouvi outro dia o discurso do novo governador do estado, Zema, falando da precaríssima situação financeira do estado. 40 bilhões de dívidas. Eu falei, meu discurso está pronto. O discurso é o mesmo, só que ao invés de 40 bilhões, 40 milhões. Foi esta a situação que nós encontramos na Ordem dos Advogados do Brasil. Está devendo 40 milhões de reais. Mas com a nossa experiência, com a colaboração dos valorosos diretores e conselheiros, no final do ano, com a graça de Deus, nós vamos colocar este trem nos trilhos. Não tenho dúvida disso. Eu não fui fazer uma campanha de 30 dias com a minha mulher internada no CTI, ficou 60 dias internada no CTI. Graças a Deus, agora. Prometo manter, defender e cumprir os princípios e finalidades da Ordem dos Advogados do Brasil, exercer com dedicação e ética as atribuições que lhes são delegadas, pugnando pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. Assim o prometo. Pode abaixar o braço na qualidade de presidente do Conselho Seccional, em minha honra de receber este compromisso solene que acabo de prestar, os declaro devidamente empossados nos cargos para os quais foram merecidamente eleitos em 24 de novembro. Estão de parabéns, vamos saudá-los com muitas palmas. Se eu me chamasse Raimundo, seria rima, não seria solução. Pois é, Drummond, mas eu me chamo Raimundo. Logo eu sou rima, não sou solução. Onde está a solução? Presidente Manuel José Brandão Teixeira Júnior, co-presidente Ellen Ariadne Mendes Lima, nas pessoas de Vossas Excelências, eu cumprimento todos os empossados nesta bela noite aqui de Vianópolis. Quero cumprimentar a doutora Andréa Costa Borges, dizer que Vossa Excelência, a sua diretoria, assentaram tijolos nesta obra magnânima chamada Ordem dos Advogados do Brasil, e todos os advogados agradecemos. Eu agradeço a presença dos nossos diretores, conselheiros, integrantes da magistratura, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, da Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim, todas as autoridades já aqui anunciadas, cuja presença nós de coração agradecemos. Vocês fazem a beleza desta festa. Uma palavra de reflexão a respeito da advocacia. Nós estamos numa festa da Ordem dos Advogados do Brasil e a mim me preocupa a situação que vive a advocacia no país. Nós já somos mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Em Minas Gerais, são mais de 110 mil advogados. Em Minas Gerais, há 260 faculdades de direito. O número daqueles que ingressam na Ordem dos Advogados do Brasil é cada vez mais crescente. Nós estamos na presidência da Ordem há menos de um mês, já entregamos 300 carteiras. Esta é uma realidade. Cresce cada vez mais de forma assustadora o número daqueles que ingressam no mercado de trabalho. E há quem advogue tese de fim do exame de ordem. E de outro lado, estão tirando os advogados dos processos. A obrigatoriedade dos advogados do processo, a indispensabilidade dos advogados da administração da justiça, como está escrito na Constituição.
Ainda se permite a participação da própria parte na Justiça do Trabalho, nos juizados especiais, causa de um determinado valor, federal, estaduais. Outro dia ladearam o fim da Justiça do Trabalho. Sejusc, permitindo processos sem advogados, entregando o jurisdicionado à própria sorte. Esta que é a realidade. Aquele que não tem a técnica necessária para se defender, entregue à própria sorte. Então, este é o paradoxo que me preocupa. Vamos encher o mercado de advogados e vamos tirar dos serviços de advogados. Há até perspectivas negativas de que em 2035 a advocacia estará sepulta. Então, esta é a consciência que eu quero passar para os dirigentes dessa subseção e todos os meus diletos presidentes subseccionais que estão aqui de Nova Serrana, Santo Antônio do Monte, Itaúna, Pará de Minas e outros já mencionados. Nós temos que ter esta consciência e passar esta consciência para a nossa classe. Vejam, a nossa classe está empobrecida, reclamando do pagamento de uma anuidade inferior a um salário mínimo, 70 e poucos reais por mês, porque a nossa classe está empobrecida. Então nós temos que lutar contra o empobrecimento da classe. Nós temos aqui ilustres representantes da OAB Jovem, que eu tenho orgulho de dizer que foi uma comissão que eu criei nas minhas administrações pretéritas e que hoje são uma realidade neste país todo. Dr. Luiz Cláudio da Silva Chaves foi o primeiro presidente da OAB Jovem de Minas, hoje, até o dia 31, é o vice-presidente da OAB Nacional e será o presidente da nossa Caixa de Assistência. Então nós temos que ter uma preocupação com o jovem advogado. O jovem advogado está vivendo de fazer diligências, às vezes recebendo remuneração aviltada nos grandes escritórios de advocacia, lutando por um piso salarial muito justo e pelo qual nós vamos lutar, mas com receio de que, estabelecido este piso, os grandes escritórios substituam os advogados jovens por robôs, como já está acontecendo. Esta é uma realidade que nos preocupa a todos. Temos que ter esta consciência. As pessoas têm parabenizado a gente por termos assumido a presidência da ordem. Eu não me candidatei à presidência da ordem pela 5ª vez para colocar o meu retrato na parede, porque na parede já está 4 vezes. Foi para assumir uma grave responsabilidade de tentar colocar a ordem nos trilhos. Ouvi outro dia o discurso do novo governador do estado, Zema, falando da precaríssima situação financeira do estado. 40 bilhões de dívidas. Eu falei, meu discurso está pronto. O discurso é o mesmo, só que ao invés de 40 bilhões, 40 milhões. Foi esta a situação que nós encontramos na Ordem dos Advogados do Brasil. Está devendo 40 milhões de reais. Mas com a nossa experiência, com a colaboração dos valorosos diretores e conselheiros, no final do ano, com a graça de Deus, nós vamos colocar este trem nos trilhos. Não tenho dúvida disso. Eu não fui fazer uma campanha de 30 dias com a minha mulher internada no CTI, ficou 60 dias internada no CTI, graças a Deus. Certificado de posse dos conselheiros da subseção. Doutor André Luiz Rodrigues. Doutora Angélica Campos Tavares Montijo. Doutor Euler Manata Eloy. Doutor José Procópio Ramos.
Dr. Tiago Pardini Michelini Araújo. Dr. Vinícius do Couto Lauar. Doutora Valesca Diniz de Oliveira Mourão. Doutora Valquíria de Paula Santana. Por último, mas não menos importante, Dr. Wildoel Fonseca de Souza.